Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje eu vou bater um papo aqui com o meu amigo Jonathan Cardoso. Ele vai compartilhar um pouco da história dele, experiência, os projetos dele. Tenho certeza que vai ser um papo aí bem legal, vocês vão curtir. Então, John, seja aqui muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar aqui participar do podcast. Fala Will, fala galera, eu que agradeço pela oportunidade, para mim é uma honra. Costumo dizer, inclusive, que você foi a ponte que me conectou com várias outras pessoas com deficiência no mundo da tecnologia, que foi graças ao Além do Código, graças ao seu canal no YouTube, que eu te conheci, te chamei para a gente conversar, para trocar uma ideia. Então, fico bastante feliz, bastante honrado em estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre acessibilidade, inclusão, pessoas com deficiência, diversidade, todos esses temas que permeiam o nosso dia a dia, né? Com certeza. É uma honra também. Eu fico também muito feliz com o tanto de gente legal que esse podcast me proporcionou conhecer, né? Porque eu já falei isso aqui em muitos episódios e peço perdão aí parecer repetitivo para quem tá ouvindo, mas vou falar de novo, né? Que quando eu tava perdendo a visão e quando eu perdi, eu não tinha contatos com outros deficientes visuais, né? Eu brinco, né, que eu até sabia que com certeza existia outros cegos, né? Eu não deveria ser o único agraciado com isso, mas... O único da humanidade, né? Mas não tinha contato com nenhum. E aí, com o canal, entrei no grupo de outros cegos e aí eu tive a ideia de trazer o podcast para as pessoas compartilharem essas histórias aí que educam, com isso a gente dissemina a informação e tenho conhecido assim muita gente legal e a convivência com pares é essencial também, né, em momentos assim. Eu acho que a minha vivência nesse aspecto ela é um pouco diferente, né? Porque eu não adquiri, né? A minha deficiência ela é de nascença. Eu tenho glaucoma congênito. Então, desde que me conheço por gente, já me conheço enquanto pessoa com deficiência, né? Eu até costumo brincar que eu não faço a menor ideia do que é enxergar 100%, né? Mas mesmo eu nascendo com a deficiência, demorou muito tempo para eu conhecer outras pessoas também com deficiência, tanto visual quanto demais deficiências, né? É natural que por eu ter nascido com a deficiência, desde muito jovem, na realidade desde criança, desde bebê, frequentava oftalmologista, especialistas e tal. No entanto, para a época que eu nasci, parece que foi, né, nossa, para a época, mas foi em 96, foi ontem, né, mas para a época, ali para o ano de 96, o glaucoma, ele ainda era muito comum apenas em pessoas de maior idade, né, não era algo muito comum, pelo menos não era algo muito disseminado, de ver pessoas pequenas ou crianças principalmente tendo glaucoma, tanto que na época que eu fui diagnosticado no Servidor Público de São Paulo, no Hospital de Servidor Público Estadual de São Paulo, que é um hospital enorme, os médicos eles falavam que era algo novo para eles, uma criança, um recém-nascido com essa patologia, que inclusive eles levaram até alguns dias para conseguir diagnosticar, né, para conseguir fechar um diagnóstico. Então, a escola foi muito solitária, lógico, tinha os amigos videntes. No entanto, não era a mesma coisa, né? Um disclaimer aqui também que eu não sou cego total, eu tenho baixa visão. É só meio período? Horário comercial? É híbrido. Então, assim, muitas coisas eu conseguia fazer, muitas coisas que os colegas videntes faziam, no entanto, muitas outras, ou melhor, a maioria delas, eu não conseguia. Então, era uma jornada muito solitária, né, cara? A forma de aprendizagem era muito solitária, porque, poxa, todo mundo olhava para... Aqui no Sul eles chamam de quadro, lá em São Paulo nós chamávamos de lousa. Então, enquanto todo mundo olhava para a lousa e copiava, ou eu precisava de alguém para editar para mim o conteúdo, ou eu precisava que o professor me entregasse o conteúdo anterior ou posterior à aula. Então, sempre foi uma jornada muito solitária, até eu, de fato, começar a conhecer outras pessoas com deficiência, e isso, inclusive, foi um impeditivo no processo de aceitação da deficiência. Mesmo tendo nascido com ela,
não queria aceitar a deficiência, né? Poxa, por que comigo? Tanta gente fazendo coisa errada que enxerga 100%, por que que eu não enxergo? Queria tanto poder fazer isso, fazer aquilo, eu sempre fui apaixonado por fotografia, e, poxa, não consigo trabalhar com fotografia por causa disso, daquele outro, papapá, papapá. Então, até no processo de aceitação, até entram outras questões aqui que não vou entrar nessa esfera nesse momento, mas foram bastante desafiadoras. Depois que eu comecei a conhecer outras pessoas com deficiência, para além da visual, foi quando eu comecei a entender que não, existe de fato um mundo, existem pessoas, na verdade, aproximadamente 18 milhões delas apenas no Brasil, né? Então, assim, não é uma galera pequena, é uma galera considerável, né? Então, daí você começa a naturalizar o processo de aceitação, começa a lidar com o processo de adaptação e começa a fluir a vida enquanto indivíduo mesmo, né? História aí bem parecida, né? Eu também era baixa visão por causa da retinose pigmentária. Na escola também precisava de alguém ditar para mim, ou então pegar o caderno emprestado de alguém depois para passar a lição ali. Eu já não gostava muito de estudar, né, cara? Então pegar caderno de alguém, fora de cogitação. Às vezes fazer isso. Ou em último caso, eu tinha que levantar e ir até lá a lousa para ler, porque mesmo sentado na frente não adiantava, né? Não, eu nem se eu fosse até a lousa, eu sempre tive a baixa visão muito baixa. Assim, ela levou o baixa bem a sério. E de uns 1 ano e meio, 2 anos pra cá, ela agravou considerável, tanto que até pouco tempo atrás eu usava leitor de tela em momentos muito esporádicos, eu não usava benzala na rua, mas de 2 anos pra cá ela agravou consideravelmente, então hoje faço uso de bengala, faço uso de leitor de telas, ainda no processo de aprendizagem, né, para quem usa o NVDA sabe que é aprender a usar o computador totalmente do zero, quando você usa um NVDA da vida, mas faz parte, o glaucoma é isso, né, cara, ele não tem ele tá estabilizado, mas a qualquer momento ele pode avançar, então é parte do processo, né. Conviver também, né, passar a conviver com outros deficientes visuais me ajudou, assim como você, me ajudou também no meu processo de aceitação. É uma história aí bem parecida. No meu caso, quando eu perdi a visão, aí eu achei então que minha vida ia passar a ficar o resto da vida dentro de casa, sem poder sair sozinho, ou se sair, depender dos outros, andar sempre escorado nos outros. Achei o que a sociedade quer que a gente leve como verdade absoluta, né? E aí, no computador, até que eu consegui pegar bem rápido, aprender a usar o NVDA, e como eu já usava o computador antes, consegui me adaptar até tranquilo. Então no computador até que eu consegui muita autonomia, e aí pensei, minha vida então agora vai ser aqui, autônomo só no computador, vai ser minha caverna de Platão, vou conhecer o mundo só através aqui da tela do meu computador. Justo. Aí na pandemia veio a ideia de criar o canal, né, por eu ser da área da tecnologia, eu falo sempre isso aqui, tava muito difícil arrumar material para estudar, né? Ia ver vídeo no YouTube, era sempre os clássicos, clica aqui, vai aqui, você coloca isso aqui, e aí me veio a ideia de criar o canal e compartilhar com acessibilidade o que eu estava aprendendo nessa área, e aí o canal me proporcionou entrar lá pro grupo de WhatsApp dos cegos programadores, e aí conviver com outros cegos lá, assim como você me fez ver, não, dá pra eu ter vida, tem vida aqui fora do meu quarto, eu não preciso ficar preso aqui, aí que eu aceitei a minha condição e fui atrás do treinamento, fiz a orientação em mobilidade na Fundação Dorina, em São Paulo, e hoje já estou um usuário de bengala, e hoje eu já tenho o pensamento de que, se eu soubesse, tinha começado a usar a bengala bem antes. Mas eu entendo que é um processo e cada um tem o seu tempo, né? Exato. Acho que não dá pra gente se cobrar nesse sentido, né? Eu atuo diretamente com a questão da inclusão, da diversidade. A tecnologia é um momento novo na minha vida, né? Sempre gostei muito mais olhando de forma profissional, é um momento muito novo na minha vida, mas profissionalmente atuo há muitos anos com isso. Tenho inclusive um projeto que é o Baixa é a Sua Visão, para quem quiser dar uma olhada aí. Baixa é a Sua Visão, tudo junto, sem acento. Vocês vão encontrar tanto no YouTube, Instagram, Facebook,
enfim. E hoje também. ICQ, os links vão estar tudo aí. Exatamente, tá? Cara, jogou no Google, Orkut, jogou no Google Baixa a sua visão, já vão aparecer Spotify, todas as plataformas que a gente está presente. E hoje também eu tenho a Equalizar Consultoria em Inclusão, que é uma consultoria em inclusão, né? Acho que o nome é subjetivo. E a Equalizar, ela trabalha justamente com isso, com o preparo de profissionais para o mercado de trabalho, visto que eu trabalho há mais de 5 anos com recursos humanos, com RH, sempre com ênfase em inclusão e diversidade, criação e desenvolvimento de programas internos, criação e desenvolvimento de políticas internas e clima organizacional. E eu ouço muito quando profissionais com deficiência me procuram para fazer mentoria de carreira. Se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Se eu soubesse, eu tinha feito a faculdade antes. Se eu soubesse, eu tinha usado bengala antes. Se eu soubesse, blá, 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 blá. E eu sempre digo, cara, não existe o se eu soubesse, eu teria feito antes, né? Eu acho que cada um de nós tem um processo, cada um de nós tem um momento, cada um de nós tem um estado de espírito, tem uma questão emocional, uma questão social, uma questão religiosa. Por isso que, inclusive, a deficiência, ela é vista, né, ela é analisada sob uma perspectiva biopsicossocial, né? Então, bio vem de patologia, vem de questões de saúde, né, biológicas. Psico vem de uma questão de psicologia, saúde mental, apoio mental e coisas nesse sentido. Social vem do seu entorno, as pessoas ao seu redor, a própria sua família, o jeito que a sua família te trata enquanto pessoa com deficiência. Se a sua família te incentiva a buscar autonomia ou se a sua família te coloca numa redoma de vidro e te mantém protegido para sempre. E também na questão social entra a questão do ambiente no qual você se encontra, né? Costumo dizer que ter deficiência visual no interior de Santa Catarina, bem no interiorzinho de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, é totalmente diferente de ter deficiência em São Paulo, capital. Você tem muito mais acesso, você tem tecnologias muito mais fáceis à sua disposição, você tem apoio de ONGs, instituições e profissionais. Então, o ambiente ao seu redor, ele influencia completamente em todo o seu processo de adaptação e aceitação, né? Poxa, você é uma pessoa que mora no interior, sei lá, do estado XPTO, cuja cidadezinha malemar tem computadores na escola, malemar tem sinal de internet. Então, você compra um computador super basiquinho para utilizar ali no seu dia a dia. E, cara, dependendo do computador que você tiver, você vai botar o NVDA, vai explodir o computador, né? Tipo, vai usar um ampliador de tela, vai crashar o computador inteiro. Então, tudo isso influencia para uma análise sobre a perspectiva profissional da deficiência e daquele indivíduo, né? A deficiência, ela nunca é analisada somente por si só, né? Então, tem uma série de outros fatores. Fator econômico, para uma pessoa que tem condições financeiras, uma pessoa que tem dinheiro, bastante dinheiro, cara, é muito fácil você comprar quaisquer dispositivos de tecnologia, né? Já para uma pessoa que ganha um BPC Loas, ou que às vezes nem isso ganha, como é que você vai pagar 11, 12, 13 mil reais num Work in My Eye, que nem entrega tudo aquilo, na minha opinião? 30 mil numa linha Braille. Exatamente, 30 mil numa linha Braille. Cara, 30 mil numa linha Braille é sacanagem, pô. Sim. Não tem como. Entendeu? Aí eu fico pensando, será que os cegos dos outros países ganham mais que brasileiro? Pô, e sabe o que é o pior, cara? É tão caro quanto, bicho. É tão caro quanto. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele mora no exterior, se não me falha a memória, no Canadá, e lá é tão caro quanto tecnologias assistivas, cara. Lógico, você converte do dólar para o real, do euro para o real, consequentemente fica muito mais caro. Mas até para uma pessoa com deficiência visual que mora num país desenvolvido, ganha um salário até interessante, estamos falando aí de 5, 6, 7 mil dólares um dispositivo. E, cara, com 7 mil dólares nos Estados Unidos, por exemplo, você compra um carro legal. No Canadá, você compra um carro legal. Então, assim, 7 mil dólares lá é tão caro quanto 30 mil aqui, né? Então, a tecnologia assistiva, de modo geral, ela ainda é muito cara.
em todos os lugares. Aí, pô, você pega uma pessoa que mal consegue pagar o seu aluguel. Porque sim, pessoal, pasmem, muitas pessoas com deficiência moram sozinhas. Olha só que incrível. Sério? Que deixa uma Nossa, atrocidade dessa acontecer? Cadê os cara. pais desse pessoal? Não, absurdo, tá? Mas inclusive muitos cozinham pra si próprio, limpam a casa. É bizarro, tá? É E os doideira. pais deles sabem que eles estão lá? Não, cara, é loucura, loucura. E você imagina uma pessoa com deficiência que, porra, mora sozinha. Às vezes, essa é uma luta muito grande da Equalizar, e foi muito nesse sentimento que nasceu a Equalizar, de proporcionar empregos de qualidade, né? Porque muitas vezes, não estou generalizando aqui, mas muitas empresas querem contratar apenas para cumprir a cota, e elas te contratam, você pode ter pós-graduação, você pode ter doutorado, elas te contratam como auxiliar de estoque ganhando R$ 1.600, né? Então, poxa, a pessoa ganha R$ 1.600, paga R$ 800, R$ 900 de aluguel. Aí tem que pagar comida, tem que pagar água. Geralmente a pessoa com deficiência também tem que usar remédio, porque, sim, gente, não é porque a pessoa é cega que ela está livre de usar um colírio, por exemplo, porque às vezes se ela não utilizar aquele colírio, ela vai ter muitas dores oculares. Não é porque uma pessoa usa cadeira de rodas que ela não tem que usar um remédio para controlar a dor, por exemplo. Então, às vezes essa pessoa tem que gastar, e são caríssimos. Hoje os meus remédios são baratos, relativamente baratos, mas houve uma época que só de colírio eu gastava em torno de R$ 700 por mês. Então, como é que essa pessoa vai ter R$ 10.000 para comprar uma lupa, vai ter R$ 17.000 para comprar um Orkan que, volta a falar, não funciona, na minha opinião. Ou até mesmo partindo para coisas mais baixas, mais baratas, que talvez hoje a IA tenha nos proporcionado um pouco desse acesso, trazendo, por exemplo, o Ray-Ban Meta, que hoje você consegue comprar R$ 4.000, mas, cara, R$ 4.000 para quem ganha 1.700, nós estamos falando de 3 meses de salário. Então, é um absurdo, não dá para... É aquilo que a gente fala, a pessoa com deficiência não tem um dia de paz, cara. Sem falar que nas lojas que ainda são aplicativos que são baratos, que dá pra gente comprar alguma coisa pra gente, é tudo inacessível. É como se o deficiente, o cego, não pudesse comprar nada. Não querem nosso dinheiro. É isso, você pega esses aplicativos mais comuns aí hoje em dia, cara. Olha, vou te falar que o que eu consigo ter uma experiência um pouco mais interessante é iFood e Mercado Livre. Não tô nem fazendo propaganda, mas se quiserem, tamo aí também, né? Paga nós. Eu diria que são os mais... Tem uma maturidade bacana nesse aspecto, né? Mas, cara, Shopee, Shein, nossa, eu adoro comprar coisinha na Shein, mas, cara, leitor de tela se perde totalmente, não tem o menor compromisso com acessibilidade. Claro que no navegador é um pouquinho melhor, mas aquela questão que a gente fala sempre da equivalência, né? Por que a pessoa vidente pode ter a praticidade de comprar no aplicativo e o cego precisa abrir o computador, entrar no site, não pode ter essa praticidade também, né? Mesmo no iFood eu também tenho uma agilidade maior e a Amazon, mas só no computador, mas por opção mesmo, porque eu sou melhor usando o computador com NVDA, né? O celular, Justo. ao contrário dos meus amigos cegos, que acho que tem muito cego que eles são muito mais ágeis no celular do que no computador, eu fiz o caminho inverso por ter tido o celular com talkback bem mais tarde, né? Então, não sou tão ágil assim e usando aplicativos para celular. Eu, por preferência, venho pro computador mesmo, mas é algo meu que eu não parei assim, não, deixa eu praticar mais aqui no celular. Então, eu conheço uma galera também, tá? Que deixa o computador ligado full time e basicamente só usa computador. Só usa o celular realmente quando tá fora de casa. Sim. E não tem como ligar o computador, né? Então, WhatsApp, tudo. A galera usa a maior, assim, algumas pessoas que eu conheço, quase a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive, acabam optando em usar muito mais o computador do que o celular. E vamos lá, né, de fato, o Talkback, ele evoluiu bastante de alguns anos pra cá, mas ele era bem triste no passado. Mas, cara, eu acho que o NVDA, de modo geral, é muito mais acessível. Eu não vou entrar aqui no ecossistema da Apple, porque daí você tem voiceover dos dois lados, né? Tanto no macOS quanto no iOS. Então, e eu não tenho dispositivo Apple aqui para poder dar a minha perspectiva prática. Mas olhando para Android e para Windows, eu acho que o Windows ainda
né, olhando para leitor de tela, ainda sai na frente do Talkback, que hoje já está muito melhor do que estava. E no meu que pega é que também eu sou muito mais ágil no teclado, digitando com os dois dedos, com as duas mãos, do que digitando Do no que teclado de digitando no celular, teclado, né? né? Nossa, mas digitar com o Talkback é uma tristeza, cara. Quando eu tô com o Talkback ativado, depende se eu tô em casa, eu não ativo, né? Mas na rua, por exemplo, eu acabo ativando bastante. Aí é só digitação por voz, cara, porque digitar no teclado, zero condições. Eu ainda tô aprendendo o Braille, né, tudo, porque dizem que se você depois usar o teclado Braille no celular, a gente consegue digitar quase com a mesma agilidade que uma pessoa que está digitando com as letras. Mas como eu ainda não sei o Braille, aí digitar lá, catando letra por letra, nossa, é horrível. Cara, eu não aprendi Braille. Até hoje não sei, eu sei o básico do básico do básico. E vou te falar, não tenho vontade nenhuma de aprender Braille, cara. Vou jogar essa polêmica aqui no ar. Não tenho vontade nenhuma de aprender Braille. Hoje em dia eu penso, Jonathan, mas e se você vier a ficar cego? Cara, acho que hoje em dia, mesmo se eu vier a ficar cego, cada vez mais a realidade do mundo é virtualizada. Então, essa é a opinião do Jonathan, tá? Não tô falando que alguém tenha que fazer ou que alguém não tenha que fazer algo. Mas na minha opinião, para mim, na minha realidade, hoje o Braille não faz nenhum sentido. No meu caso, já falei isso aqui em alguns episódios, né? Eu estou aprendendo o Braille porque eu sinto falta de ler alguma coisa e não ter uma voz falando aqui no meu ouvido, só eu, o meu pensamento, porque antes de perder a visão, eu gostava de ler tudo. E às vezes eu sinto falta de só pegar um papel e ler, porque ficar o dia inteiro escutando um leitor de tela também, chega uma hora que cansa, né? Então, às vezes eu tenho vontade, não quero ler aqui um livro, alguma coisa, mas não escutar uma voz. Eu só quero eu, Faz o sentido. papel e meu pensamento. Faz sentido, faz bastante sentido. Eu não tenho hoje essa necessidade, talvez se um dia eu tiver, aí talvez eu tenha que aprender o Braille. Hoje não é algo que me incomoda, mas olhando sobre essa perspectiva faz bastante sentido, sim. Mas é que você também teve a possibilidade de fazer leitura visual mesmo, né? Sim, eu a nunca gente foi tive essa alfabetizado em possibilidade. Tipo, eu fui alfabetizado em tinta também, mas quando eu precisava ler, por exemplo, você deu o exemplo de livro aí, né? Quando eu precisava, ou quando eu queria ler algum livro, o visual para mim sempre foi muito cansativo, porque mesmo tendo baixa visão, minha visão sempre foi muito baixa. Então, desde muito novo eu sou acostumado ou alguém ler para mim em voz alta, né? Então ditar para mim em voz alta, ou eu pegava, na época não tinha audiolivro, essas coisas que nós temos hoje, então eu pegava CD e colocava o CD do livro para escutar no rádio. Então, desde muito sempre eu estou habituado a uma voz falando no meu ouvido. Então, eu não tenho poxa, eu sinto falta do momento de silêncio para ler alguma coisa. Eu não tenho isso, saca? E no caso, como por a gente ter sido alfabetizado em tinta também, né? O Braille acaba até se tornando uma opção, né? Porque eu já penso que no caso o Braille é essencial para quem já nasceu cego para ser alfabetizado. Com certeza. Porque a gente vê também quem fica muito no digital, a gente vê o gap enorme ortográfico que a pessoa acaba tendo. Ela já não sabe com mais como certeza. escrever as palavras, porque ela só escuta, usa a digitação por voz. Quando ela vai ter que digitar mesmo, você vê ela digitando cada absurdo, tudo errado. Não, e de fato, você tocou num ponto importante, porque falando sobre alfabetização, cara, poxa, a pessoa nasceu cega. Ela obrigatoriamente tem que ir para a escola. Não tem para onde correr. Ela vai ter que ir para a escola. Como é que eu vou alfabetizar essa pessoa em tinta? Não faz o menor sentido. Sim. Então, o Braille ele é extremamente importante. Sim. Extremamente importante, tá? Não é obsoleto como muitos tentam. Não. É bem, não, o Braille já tá obsoleto. Jamais, cara, jamais. Pelo contrário. O Braille é um sistema tão complexo de comunicação, diferente do que muitas pessoas pensam, que é só para escrever e ler. Não, o Braille ele é um sistema completo de comunicação, números, pontos. Então, e de fato, assim, para uma pessoa que nasce totalmente cega, o Braille é a única ferramenta de educacional, olhando para a ortografia, olhando para todas essas questões,
que cada vez mais o mercado pede, né, cara? Porque, beleza, o mundo está ficando cada vez mais digitalizado, mas ao mesmo tempo, cada vez mais exigente. Então, nós, enquanto pessoas com deficiência, já temos dificuldade de nos colocar no mercado de trabalho por inúmeras questões, capacitismo enraizado, vieses inconscientes, crenças limitantes, entre outros fatores. Aí a pessoa vai digitar um e-mail para a empresa e coloca "você está bem" com S no você, aí é complicado. Então é extremamente necessário essa introdução no físico, né? No analógico, digamos assim, lá na escola, para quando essa pessoa atingir a maioridade, ela tenha o mínimo preparo para uma faculdade, para um curso técnico, para o próprio mercado de trabalho. Cada vez, novamente, volto a esse tópico, cada vez mais funções operacionais são automatizadas, cada vez mais funções operacionais são substituídas por máquinas, e não estou aqui criando uma revolução contra as máquinas, é o processo natural da evolução, e não tem para onde correr. Hoje, a pauta é inteligência artificial, mas alguns anos atrás a pauta era máquina, né? No passado tudo era feito manual, e quando as indústrias começaram a implementar máquina, meu Deus, vai acabar, as pessoas vão morrer de fome, as pessoas não vão ter mais como trabalhar, as pessoas tiveram que se reinventar, né? Então, os empregos começaram a ser mais exigentes, começaram a exigir mais estudo, e o mesmo vai ocorrer agora. Então, é por isso que eu sempre digo, o Braille não é obsoleto, não é ultrapassado, e, cara, quem fala isso, desculpa, mas definitivamente precisa ler e estudar um pouquinho mais. E, cara, tu, enquanto ainda é uma pessoa com baixa visão, você sofre muito preconceito no sentido de que eu já conversei aqui com a convidada que hoje é cega total, mas ela já chegou a ser baixa visão, né? Que ela fala que quando era baixa visão, ela apanhava dos dois lados, que os cegos não aceitavam ela porque ela enxergava, e os videntes não aceitavam porque não enxergava. Aí apanhava dos dois lados. Você chega a sofrer coisas do tipo? Cara, eu tava conversando com uma amiga minha sobre isso esses dias. Esse tipo de briga me dá tanta raiva, me dá tanto ódio, porque ao invés dele fortalecer o movimento, ele só enfraquece. E de fato eu passo pela mesma coisa. A pessoa vidente não entende o quanto eu enxergo. Ela acha que eu não enxergo absolutamente nada. Aí eu vou tentar explicar para ela e tal, e ela não entende. Enquanto o cego acha que eu sou privilegiado por eu ter baixa visão. Sim. Já escutei apelidos bem idiotas, como cego da Shopee, cego do AliExpress, cara, eu volto a bater na tecla que eu falei aqui inicialmente. A deficiência, ela não é avaliada por si só. A deficiência, ela é avaliada numa perspectiva biopsicossocial. E então, não é porque o Jonathan no papel é baixa visão que o Jonathan tem mais privilégios do que uma pessoa cega, né? Muito pelo contrário. Eu sempre digo que o seu sofrimento, ele é seu, né? A deficiência, a luta da pessoa com deficiência, até um ano atrás, cara, era muito mais real, mas aí começaram a vir alguns influenciadores, mas alguns influenciadores bem idiotas, assim, e começaram a trazer algumas brigas muito toscas, cara, que só enfraquecem o movimento, como essa, do tipo, porque o baixa visão sofre menos. Mano, essa porra nunca foi sobre sofrimento, sabe? Desculpa falar desse jeito, mas nunca foi sobre quem sofre mais. A gente não tá aqui discutindo quem sofre mais, quem sofre menos. Mas enquanto as pessoas fazem isso, que é exatamente o que o sistema quer que elas façam, os nossos direitos são cada vez mais cerceados, a nossa voz é cada vez mais silenciada, as nossas conquistas cada vez mais são retrocedidas, e daqui a pouco, uma lei de cota, por exemplo, que hoje obriga a pessoa com deficiência a estar no mercado de trabalho, vai ser vetada, e acabou, cara. O cara não trabalha mais, entendeu? Daqui a pouco, um BPC Loas vai ser vetado e acabou, o cara não consegue mais um auxílio do governo, entende? Daqui a pouco, recursos como financiamentos em tecnologias assistivas, coisas assim, vão ser vetadas, acabou, bicho, o que era caro você não consegue mais nem financiar, entende? Então, assim, é ridículo, inclusive eu
eu tô até com conteúdo aqui pra gravar, cara, mas eu não gravei ainda porque, cara, vai ser mais chatinho pra produzir, pra gravar, mas é de uma menina que fez um vídeo no TikTok, uma influenciadora, tem um número considerável de seguidores, ela é totalmente cega, só pra trazer esse contexto, e ela fez um vídeo falando, eu tenho inveja de quem é baixa visão, porque o baixa visão consegue andar sozinho na rua. Eu tenho inveja de quem é baixa visão porque o baixa visão consegue cozinhar. Eu tenho inveja de quem é cadeirante, ela falou desse jeito, eu tenho inveja de quem é cadeirante porque quem é cadeirante consegue dirigir. Aí, como se não estivesse ruim o suficiente, no final ela fala, e se você é cego e não tem inveja dessas pessoas, você tá maluco. Entendeu? E eu não respondi, mas dá vontade de falar, pô, o cadeirante consegue dirigir, mas o cadeirante não consegue acessar prédios que você acessa. O cadeirante não consegue acessar o transporte público porque não tem rampa de acesso. O baixa visão, e outra, o baixa visão cozinha, mas você não cozinha não porque você é cega, amiga, você não cozinha porque você não sabe cozinhar, né? Uma coisa não tem a ver com a outra. Eu conheço muitas pessoas cegas que cozinham muito e que mandam muito bem na cozinha, inclusive. Eu conheço pessoas cegas que andam sozinhas na rua. Então, assim, você não anda sozinha porque você é cega. Você não anda sozinha porque você não sabe andar sozinha. Só que daí você começa a trazer esses rótulos e trazer essas brigas, cara. E ao invés de fortalecer o movimento, você enfraquece um movimento que já é fraco. Você enfraquece uma luta que já é fraca. Saca? Então, mas, cara, eu percebo que no mundo cegal, né? Eu acho que a galera não tem muito o que fazer. Acho que a galera é meio vagabunda, saca? A galera acho que fica muito em casa sem se preocupar com as coisas e cria umas brigas idiotas. Eu não sei se você lembra, cara, mas em 2023, eu acho, 2022, final de 23, pandemia ainda rolando, né? Ainda tinha resquícios de pandemia, muita coisa acontecendo de forma digital, de forma virtual. A galera vai lá e cria a briga. Ai, cara, dá preguiça só de lembrar. A galera cria a briga do hashtag pra cego ver. Porque o hashtag pra cego ver é capacitista, porque você tá obrigando o cego a ver. Olha, mano, não, velho, não faz isso, por favor, cara. A gente tem que agradecer que eles fazem isso, botam a descrição no negócio. Cara, exato. Daí aí começou a criar uma briga de que se você coloca pra cego ver é capacitista, se você coloca para todos verem, você está falando apenas com homens, você não está falando com mulheres. Então, o ideal era que você utilizasse descrevo para você. A galera estava começando nessa briga. O que eu fiz? Falei, cara, eu não vou falar nada antes de eu fazer a minha amostragem. Eu criei um formulário rapidão no Forms e mandei para uma galera que eu conhecia. Nessa época eu já conhecia o Magu, conheço o Magu, cara, desde 2018. Nessa época eu já conhecia o Magu, se eu não me engano, o Magu também chegou a responder, não me lembro agora. Mas várias pessoas, acho que o Magu chegou a responder, mas o Magu respondeu via WhatsApp mesmo, acho que ele não chegou a entrar no Forms. Várias pessoas responderam e todo mundo falou, irmão, pode estar escrito hashtag batatinha frita 123. Se tiver a descrição, pra mim é o que importa. Saca? Pode estar escrito hashtag pastel frito. Se tiver a descrição do conteúdo, é o que eu preciso. Só que aí é que tá a galera que de fato vive a deficiência, a galera que tem deficiência e que não é influenciador, tem essa noção. Mas o influenciador quer o quê? Influenciador quer like, né, cara? Influenciador quer like, quer engajamento. Aí acaba criando essas brigas idiotas, essas discussões, ridículas, que só enfraquecem o movimento pra ganhar like, cara. Me exaltei. Mas não corta não, tá? Não corta não. Não, isso pra aqui, se exaltar mesmo. Isso aqui é pra todo mundo escutar mesmo. Tomara que chegue nas pessoas que eu tô mencionando sem mencionar. E você até falando, por exemplo, que tem muito cego também que, falando, a inveja do baixa visão, acha que baixa visão não é cego. Tem inveja de do Elon Musk, cara. Mas, igual, eu também já fui baixa visão, e aí creio que você tenha passado por isso, que o baixa visão enxerga, mas não é uma visão funcional. Não Exato. Dá pra confiar na visão. Eu, enquanto baixa visão, já me acidentei muito por ver coisa que achar que era uma coisa e no fim era outra. Já aconteceu algumas vezes. Já meti o pé num buraco porque pensei que era só a sombra do poste. Pô, tenho medo disso até hoje, tá? E a bengala me ajudou muito nesse aspecto. E é isso que você falou, cara. Nossa, você foi muito feliz nesse seu comentário, porque baixa visão, as pessoas não... Cara, a internet ela é muito boa.
ao mesmo tempo que ela é muito ruim. Ela é muito boa porque você aprende, você descobre, você desenvolve muita coisa, mas ela também é ruim porque todo mundo tem acesso. Então, o que acontece? Muitas pessoas não estudam, cara, não leem o mínimo e saem falando. Visão funcional é diferente de visão disfuncional. Não é porque eu tenho visão que a minha visão é funcional. Primeiro que a minha visão é extremamente baixa e eu não consigo simplesmente confiar no semáforo para atravessar a rua. Como você muito bem colocou, já torci o pé algumas vezes achando que era só uma sombra e era um buraco. Já bati a cabeça muitas vezes em vidro, em poste, confiando que não era o que era e de fato era o que era. Então, assim, cara, não existe essa. Eu volto a falar, a deficiência ela é analisada sob uma perspectiva biopsicossocial. Então, não existe essa de, porque eu sofro menos, porque o Jonathan sofre menos que eu, porque o Jonathan é baixa visão e eu sou cego total. O Zezinho sofre menos que eu, porque o Zezinho tem perda auditiva moderada e eu tenho perda auditiva severa. Cara, não é assim que a coisa funciona, né? Eu sempre dou um exemplo de um grande amigo meu que no papel ele enxerga mais que eu. No laudo médico, a acuidade visual dele é maior que a minha. Na prática, ele segura o meu braço quando a gente tá junto na rua. Assim, não faz o menor sentido, mas, novamente, o Jonathan foi músico por muitos anos, o Jonathan andou muito na noite, o Jonathan ia pra shows e, cara, só quem trabalha com eventos sabe o caos que é atrás de um palco, por exemplo. Então o Jonathan andava muito sozinho em eventos durante a noite, o Jonathan carregava equipamento, subia e descia de palco. Além disso, trabalhei com audiovisual por alguns anos da minha vida, então aquela loucura de fiação pelo chão e coisa arada dentro de estúdio, tal, tudo isso te leva a adquirir uma autonomia que não apenas depende da sua visão, mas depende de vários outros sensores espaciais que o ser humano tem, e que talvez uma pessoa que no papel tenha um laudo com acuidade visual maior que a minha, não tenha tal autonomia. Nesse momento que eu dou esse exemplo desse meu amigo, o argumento dessa galera tosca cai totalmente por terra, né? Porque assim, falando, por exemplo, sobre o mundo digital, cara, com certeza absoluta, você, o Magu, entre outras pessoas que eu conheço, são muito mais autônomas digitalmente do que eu. Se eu precisar depender 100% do leitor de tela, ou até mesmo usando a visão, tá? Não vou nem fechar os olhos aqui. Usando a visão, se eu e você estivermos no mesmo ambiente, e esse ambiente tiver uma incidência de sol muito forte, eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito mais autônomo que eu dentro de um computador, mesmo você sendo cego ou sendo baixa visão. Ou seja, cadê o discurso de que baixa visão sofre menos? Né? Então, novamente, então você está falando que cego sofre menos? Não, porra, eu tô falando que cada um tem o seu sofrimento. E que a ideia não é ser uma briga de quem sofre mais e quem sofre menos. Eu gosto muito sempre de trazer, William, em todas as palestras que eu faço, em todos os treinamentos que eu ministro para pessoas com deficiência, eu gosto muito sempre de trazer o movimento LGBT. Por que eu gosto de trazer o movimento LGBT? O movimento LGBT, quando ele nasce, eu não vou dar essa certeza, eu não vou dar essa informação com certeza absoluta. Pesquisa aí, vai. Você está escutando, você ficou com dúvida, você pesquisa também, né? Se você está escutando é porque você tem acesso ao Google. Não é? Sim, então, certeza. beleza. Você Então, tá no celular aí agora. Exatamente. Abre outra aba aí. Você está no celular com internet, você tem plena capacidade de pesquisar. Então pesquisa aí. Mas o movimento LGBT, a galera brinca muito que daqui a pouco vai ser o alfabeto inteiro. Por quê? Porque essa galera entendeu que eu não sofro mais que você, ou que você sofre mais que eu. Essa galera entendeu que se todo mundo se unir, os nossos direitos tendem a ser mais respeitados. Veja, eu digo tendem a ser, não significa que eles serão. Né? Então, antes era só LGBT, que era lésbicas, gays, bis e trans. Antes era apenas LGBT. Hoje, a gente está falando de LGBTQIAPN+. Jonathan, por que LGBTQIAPN+? É lésbicas, LG gays, LGBT, bi, trans, LGBT, queen, assexuais, LGBTQIAP, pansexuais, N de não binário e mais de demais pessoas que acreditam na causa. E assim, eu percebo que essa galera, se um dia eles precisarem acrescentar uma sigla a mais, uma letra a mais, eles vão acrescentar. Por quê? Eles não estão nem aí pro tamanho da letra, tamanho da sigla.
Eles não estão nem aí se, porque o trans sofre menos que o gay, ou porque o gay sofre menos que o trans, ou porque a lésbica sofre menos que o bissexual, porque o assexual. Não, cara. Eles olharam e falaram, cara, todos nós sofremos os nossos sofrimentos de forma individual, a gente tem que se juntar, a gente tem que se unir para lutar pelos nossos direitos. E é exatamente isso que a pessoa com deficiência não faz, cara. É exatamente porque a gente está falando aqui sobre cego e baixa visão, mas o cadeirante acha que o cego sofre menos porque ele consegue andar, o cego, por sua vez, acha que o cadeirante sofre menos porque ele consegue ver. Aí todo mundo se junta e fala, mas o mais fácil de todos é o surdo, né? Porque basta ele pegar um celular e escrever que as outras pessoas vão entender. Cara, nem todo surdo é alfabetizado em língua portuguesa. A maioria dos surdos é alfabetizado apenas em Libras. A maioria dos surdos, se sofrer um acidente de carro, não vai nem conseguir conversar com o bombeiro para falar onde está sentindo dor. A maioria dos surdos, se for roubados na rua, uma mulher surda, se for abusada na rua, não consegue nem fazer uma denúncia na polícia, porque a polícia não fala em Libras. Saca? Então, assim, não existe quem sofre mais e quem sofre menos. Existe uma comunidade que está carente de atenção, porque eu percebo muito isso, William. Não sei se você tem esse mesmo sentimento, eu vou até pedir tua opinião aqui a respeito disso, assim que eu concluir minha fala. Eu sinto muito que a pessoa com deficiência, por N questões, por questões de exclusão, questões até de, enfim, questões históricas mesmo, ela é muito carente. Então, ela precisa ser o centro da atenção. E como que eu vou ser o centro da atenção? Sofrendo. A pessoa com deficiência, ela entendeu ao longo da vida, ao longo da história do mundo, enquanto mundo, que quando ela sente dor, quando ela se coloca numa posição de frágil, todo mundo para o que está fazendo para dar atenção para ela. Aí o que acontece? Poxa, eu sou a única pessoa com deficiência na minha casa. Se eu quero atenção, eu falo que eu estou com dor no olho, eu falo que eu não estou conseguindo fazer alguma coisa e todo mundo para o que está fazendo para me ajudar. Aí, de repente, eu me vejo num grupo de WhatsApp, eu me vejo num evento presencial ou até lá na empresa com várias outras pessoas com deficiência, onde eu não sou mais o centro das atenções e onde, quando eu me passo por fragilizado, as pessoas já não me dão mais tanta atenção, já que eu não sou mais o único. Aí, para ter essa atenção, as pessoas começam a invalidar o sofrimento do outro para ver se as demais pessoas prestam atenção nela e ignoram o outro. Faz sentido para você isso? Sim, total. Ela passa a se sentir a injustiçada de que ele nem é deficiente direito, olha eu aqui, eu que tô sofrendo, mas não. Aí passa a ser injusto, igual, por exemplo, hoje em dia a galera cega também cai de pau em cima dos monoculares, que fala, uma vaga de emprego, a empresa vai preferir contratar o monocular em vez de mim, mas o cara ainda enxerga de um olho, mas tá lá como cego. Então, mas a culpa não é do monocular, porque os monoculares se uniram para conseguir esse direito. A culpa é da empresa que está fazendo esse tipo de distinção. E se você, você que está me ouvindo aqui, se você acha que o monocular foi contratado porque a deficiência dele é mais leve que a sua, isso é um fato. Legalmente falando, ou até medicinalmente falando, existem os níveis de gravidade. Então, se você acha que ele foi contratado só porque a deficiência dele é mais leve que a sua, cabe uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. A lei de cotas, ela não permite isso. Ela não permite contratação por nível de deficiência. Tanto que a lei de cotas, ela é muito clara ao dizer que, poxa, se eu vou contratar 2 pessoas com deficiência, uma pode ter deficiência de grau mais leve, outra, no entanto, tem que obrigatoriamente ter deficiência de grau mais elevado, porque a ideia da lei de cotas é justamente incluir, né? E o monocular, quando entra na lei de cotas, ele entra dentro de todo esse enquadramento que já existe desde 1991. Então, se você acha isso, porque também tem o outro lado, né? Às vezes a pessoa com deficiência só não foi contratada e perdeu, às vezes, para uma pessoa com uma deficiência pior que a dela, mas ela não aceita. Mas se você acha, e sim, isso infelizmente acontece, não estou passando a mão na cabeça de empresa, isso infelizmente acontece, as empresas infelizmente tendem a escolher o que dá menos trabalho na visão deles, né? Se você acha que isso está acontecendo, cabe uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho vai auditar, vai averiguar, e se houverem irregularidades, a empresa vai sim ser multada. Que já aconteceu com um amigo meu, assim, não vou citar os nomes do caso, tudo,
não ter problemas depois, mas acho que você já ouviu essa história quando você estava lá no grupo, que ele foi participar de um bootcamp de tecnologia que, em teoria, era para PCD, e ele foi bem, foi passando em todas as etapas. Quando chegou na etapa de mandar o laudo, viram que ele era cego total. Aí falaram não, que não podia aceitar ele, que ele não prestou atenção no edital, que eles queriam cegos, mas que eles queriam os PCDs, mas não PCD cego. Estavam pegando o monocular ou outras deficiências. E aí a gente mobilizou tudo, fez um texto, marcou, e aí pegou mal para a organizadora do bootcamp e depois acabou aceitando ele. Mas aí a briga não era fazer, não, eles só queriam monocular, a briga não é tentar fazer, sei lá, o CID remover o monocular das deficiências para dizer que isso não é deficiência para a gente ter privilégios. Não, a briga é que quem estava errada era a empresa, não o monocular. Então a briga é para eles serem justos, não ficar brigando do que tem que ser considerado deficiência ou não. Cara, primeiro que, nossa, Alexandre Costa, amigo meu, grande amigo meu, advogado, caso legal pra você aqui, ó. Cara, causa ganha com tranquilidade absurda, tá? Porque além de ferir a lei de cotas, além disso ferir a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, isso fere inclusive o artigo 5º da Constituição Federal. Eu não posso discriminar uma pessoa, independente da deficiência, independente da religião, independente de nada. Então, além de tudo, a tal organizadora que fez esse bootcamp cometeu um crime federal, cometeu um crime contra a Constituição, tá? Então, assim, e é exatamente o que você falou. O problema está em quem? O problema está na pessoa com visão monocular ou o problema está numa empresa que cometeu um crime de nível federal? Entendeu? Então, só que é isso, eu sempre falo para as pessoas, cara, você tem que lutar, você tem que brigar pelos seus direitos, sabe? Nessa situação aí eu tô brincando, falando que, né, Alexandre, causa ganha aqui para você, mas de fato, cara, isso é uma causa que, cara, não poderia em situação, em hipótese alguma ter deixado quieto, sabe? Isso é processo com certeza. Não é para PCD, mas eu escolho quais os PCDs que eu quero. Não existe isso. Não existe isso, cara. Não existe isso em lugar nenhum. A Constituição, novamente, eu não tô nem falando de leis específicas para pessoa com deficiência aqui agora. Tô falando da Constituição. A Constituição não permite, cara. Se a Constituição não permite que eu delegue uma vaga para homem ou para mulher, a gente vê muitas empresas, estamos contratando recepcionista vaga feminina. Não existe, cara. A Constituição não permite isso. A CLT não permite isso. Salvo exceções muito específicas. Tá? Mas muito específicas mesmo. Tipo assim, você está fazendo uma novela, você é a Globo, você está fazendo uma novela e você precisa contratar alguém para exercer o papel de pai. Então, assim, evidentemente, né, isso se não for ainda um casal lésbico, mas se um casal homoafetivo. Mas falando de um casal heterossexual, não tem como você fugir, vai ter que ser um homem ocupando esse papel. Fora isso, mesmo, mas precisa fazer força. E quem disse que mulher é mais fraca que homem? Mas tem que ter mais concentração. Quem disse que homem tem mais concentração que mulher? Né? Então, a Constituição e a CLT não permitem esse tipo de ação, esse tipo de atitude. Então, se você, eu já escutei essa história, mas eu não lembro quem foi a pessoa. Se você que passou por isso, tá ouvindo esse episódio, eu te aconselho fortemente a buscar um escritório de advogado. Eu tenho um parceiro, inclusive, que eu posso te mandar o contato para você conversar, para ele poder te aconselhar. E eu te aconselho seriamente a processar essa instituição, mesmo depois deles terem te aceito, porque olha a vergonha, olha o estresse, olha todo o trauma que isso gerou, inclusive. Então, galera, cara, não deixem os direitos de vocês de lado, sabe? Mas eu não quero ser a pessoa chata que processa todo mundo o tempo todo. Eu sempre digo que quando o assunto é inclusão, não existe não ter um lado. Ou você briga por ela, ou você aceita a exclusão. Não tem meio termo. Então, ou você briga pelos seus direitos, ou você aceita que os seus direitos sejam desrespeitados. Simples assim. Tudo fica complicado, né? Que agora a gente já tá entrando numa outra polêmica, que ainda faz parte disso que a gente tá falando, né? De todas essas coisas aí dos cegos e tudo. A percepção que eu acabo tendo, e até agora ainda ninguém conseguiu me provar que essa percepção tá errada, é que a comunidade cega é muito desunida. Porque a gente vê aí, os monoculares se uniram, conquistaram os direitos deles,
os autistas atualmente também, unidos, conquistando os direitos. Aí fica as pessoas com aquelas coisas de, agora é moda ser autista, né? Tipo, é moda, ele escolheu ser assim, né? Não, exato. Mas lutaram, a comunidade surda também se une, luta pelos seus direitos, mas não, a comunidade cega é toda essa desunião, brigando pra ver quem que é mais cego que o outro e quem que merece mais, em vez de todo mundo entender que estamos aí no mesmo barco e vamos lutar pelos direitos. Mano, mas eu concordo totalmente com você. Eu percebo muito que as pessoas cegas, elas têm o ego muito elevado, cara. Elas têm um ego muito elevado, elas ferem o ego muito fácil, e elas não têm problema em ferir o ego alheio. Então, eu concordo totalmente com você. É uma comunidade muito desunida, infelizmente. Infelizmente. Se fôssemos mais unidos, certamente teríamos mais direitos, teríamos mais conquistas, mas, de fato, é uma comunidade que não se une, cara. Não, sabe? É o que você falou. Porque o baixa visão sofre menos que eu. O baixa visão, porque o monocular sofre menos que eu. O monocular, porque todo mundo tá me excluindo. Porque eles acham que eu sofro menos que eles e não sei o quê. E a gente sempre fica nessa, cara. Ao invés de nós nos unirmos e lutarmos, pedirmos acessibilidade, pedirmos inclusão legítima, nós ficamos brigando entre a gente, cara. E, cara, entrando agora também na sua empresa, né, recém-formada, aqui no momento da gravação do podcast, como surgiu a ideia e como que tá sendo a experiência aí de ser um cego empresário, um baixa visão empresário? Cara, a Equalizar, a ideia da Equalizar, ela já existe há algum tempo mesmo, assim, pelo menos 1 ano, mais ou menos, a ideia da Equalizar já existe, mas na época eu ainda estava trabalhando, ainda CLT, e, cara, você fica procrastinando, né? Não vou focar nisso agora, vou focar em outras coisas e tal, e tal, e tal. Até que ano passado a empresa onde eu trabalhava passou por um layoff, o meu time inteiro foi desligado, outras pessoas também foram desligadas, e eu estava, né, nessas pessoas que foram desligadas. Aí eu fiquei um período no seguro e tudo mais, e eu falei, cara, poxa, acho que eu preciso fazer alguma coisa, né, tipo, ficar só em casa não tá ajudando. Então, já que eu já estou em casa, então que eu pelo menos faça alguma coisa que seja produtiva. Aí foi onde eu acabei tirando a Equalizar do papel, tirando a Equalizar do projeto e coloquei a Equalizar de fato para rodar, né? E a Equalizar, ela nasce numa junção entre as minhas vivências pessoais e práticas, enquanto pessoa com deficiência, e das minhas vivências técnicas de recrutamento, de RH, né? Recrutamento e seleção é uma das apenas, mas de RH, com mais de 5 anos, como eu já lhe falei. Então, apoiando empresas tanto na inclusão de profissionais com deficiência, na readequação de processos, tanto adaptação no tocante à acessibilidade dentro do ambiente corporativo, quanto também na readequação de processo mesmo, né? Eu quero contratar um profissional com deficiência, mas sempre que eu posto vaga, não recebo candidatura. Por que você não recebe candidatura? Né? O que está acontecendo? Profissional desempregado tem aos montes. Com deficiência. Será que você não está recebendo candidatura porque você está usando um site inacessível? Será que você não está recebendo candidatura porque você está montando um job description que seja completamente incompatível com a realidade? Ou será que você não está recebendo candidatura porque os ATS estão automaticamente excluindo esses candidatos antes mesmo de chegar na etapa humana do processo, né? Então vamos reavaliar esse processo, vamos entender o que está acontecendo, quais são os gaps que nós temos aqui dentro. Poxa, contratei, eu sempre falo, incluir não é contratar. Contratar é apenas uma das etapas do processo de inclusão. Então, poxa, contratei, e agora? Como é que eu faço? Essa pessoa está tendo devido acompanhamento? Essa pessoa está tendo um plano de desenvolvimento individual, que a gente chama de PDI, dentro da empresa, como os demais profissionais? Essa pessoa tem perspectiva de crescimento, está alinhada com a cultura? E para além disso, como é que está o líder dessa pessoa? O líder dessa pessoa está preparado para recebê-la, para dar feedback, para apoiá-la nas demandas que forem necessárias, né? Então, nós atendemos hoje, eu digo que a Equalizar ela é bilateral, né? Nós atendemos tanto empresas quanto profissionais.
Então, para a empresa nós atendemos nesse aspecto e vários outros que não vou ficar me prolongando aqui, mas nós atendemos nas frentes de treinamentos de times, treinamentos de liderança, readequação de processo de recrutamento e seleção, palestras de sensibilizações para times e lideranças, readequação de espaço de trabalho para que seja um espaço mais acessível, e acompanhamento de profissionais com deficiência no tocante a clima organizacional dentro da empresa. Né? Então, poxa, às vezes eu tenho um profissional com deficiência que está com algum problema comportamental, porque sim, senhoras e senhores, pessoa com deficiência também comete erro, pessoa com deficiência também quebra regras, não somos politicamente corretos. Sério? A gente não é anjo assexuado e muita, puro, não? Muita gente acha, né? Muita gente acha que somos puros, que não somos machistas de vez em quando, não somos homofóbicos, não somos racistas. E às vezes o líder não sabe como chegar numa pessoa com deficiência, porque nunca teve essa interface anteriormente, e não sabe como abordar, não sabe como conversar, então a gente presta esse tipo de apoio também. Pro lado da pessoa com deficiência, a gente presta um apoio um pouco mais humanizado, no sentido de a sociedade não nos preparou para o mercado de trabalho, né? Eu não sei como que foi com você, William, mas de modo geral, quando você nasce com uma deficiência, dificilmente os seus pais vão te olhar, o que você quer ser quando você crescer? E quando eles te olham, você não vai falar, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, eu quero ser isso, aquilo, porque a sociedade te faz entender que você não pode, né? Te faz entender que, cara, você vai ter que se aposentar e vai ter que viver da sua aposentadoria, você não pode trabalhar. Então, quando a pessoa com deficiência chega no mercado de trabalho, ela vê que ela não quer se aposentar, porque é um direito dela não se aposentar, ou ela apenas quer buscar um emprego, ela vê que ela não está preparada para o mercado de trabalho, que a gente chama de perfumaria, né? Não passou pela perfumaria inicial. Então ela não sabe preparar um currículo, ela não sabe formatar um LinkedIn, ela não sabe como se comportar numa entrevista de emprego. Eu vejo muito currículo por aí, cara, que tá lá Jonathan Cardoso, né? Tá o nome Jonathan Cardoso, e na segunda linha já tá lá PCD visual. Aí na terceira linha, CID, tal. Na quarta linha, laudo, tal. Isso não funciona. Não funciona mais nos dias de hoje. Antigamente, que o recrutador analisava o seu currículo enquanto pessoa mesmo, era o próprio recrutador que analisava o seu currículo, isso poderia até funcionar, mas apenas para vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Hoje em dia, que essa triagem inicial do currículo ela é feita de forma totalmente automatizada por ATS, que é o que nós chamamos, que são os Attractive Talent Systems, que são, né, os sistemas de atração de talentos, trazendo para o português, eles são totalmente automatizados. Eles são automatizados com inteligências artificiais e eles fazem clusterização de pessoas, ou seja, eles criam um cluster para pessoa com deficiência e um cluster para pessoa sem deficiência. Um cluster para especialistas, um cluster para não especialistas. E o que acontece? Quando a empresa publica uma vaga, seja no LinkedIn, seja na Gup, seja na Inhire, seja onde for, tá? Até porque esses ATS eles trabalham por debaixo dos panos de todas essas plataformas. Então, Inhire, Gup, LinkedIn, todas as outras plataformas, Solid, todas as plataformas gigantes de RH, todas elas têm esse ATS, tá? Então, quando você coloca lá, você abre uma vaga de Dev, uma vaga de Dev Full Stack, vamos dar um exemplo aqui de Dev. Não, eu vou falar do que eu gosto, uma vaga de Dev Java. Você pega uma vaga de Dev Java e dentro do job description dessa vaga não tem nenhum termo que cite deficiência, inclusão ou diversidade. Quando eu coloco lá no meu currículo, logo na primeira linha, pessoa com deficiência, PCD, tenho CID, tal, automaticamente o meu currículo vai ser descartado dessa oportunidade. Por quê? Porque não condiz, né? Não está sendo buscado um profissional com deficiência aqui, né? Então, Jonathan, isso é errado. Sim, isso é errado, mas quem faz essa análise inicial é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é alimentada como? Ela é alimentada com base de dados existentes na internet, ou seja, dados históricos. Historicamente falando, a pessoa com deficiência não trabalha, pelo menos não em cargos técnicos, estratégicos ou táticos. Então, quando você faz isso no seu currículo, você automaticamente excluiu o seu currículo. Existem formas de contornar? Existem, várias.
E é aqui que a Equalizar entra também, para preparar, readequar esse currículo, adaptar esse currículo, também no processo de, né, preparar esse profissional para a entrevista de emprego, estimulando entrevistas, entendendo gaps que esse profissional precisa adaptar, precisa melhorar. Né, muitos profissionais, quando chega na entrevista de emprego, alguém pergunta sobre a deficiência, a pessoa trava por medo, por insegurança, completamente normal, completamente compreensivo. E a Equalizar, ela entra nesse sentido de como abordar a sua entrevista, a sua deficiência numa entrevista. E também tem um outro pilar que nós atendemos para a pessoa com deficiência, que é a mentoria de carreira. Então, às vezes, a pessoa com deficiência, ela não sabe o que ela quer fazer da vida dela. Né? Ah, poxa, eu não sei, eu até quero trabalhar com tecnologia, mas eu não sei se eu quero ser dev, se eu quero ser QA, se eu quero ser cientista de dados, se eu quero trabalhar com acessibilidade, eu não sei se eu quero ser product owner, eu não sei o que eu quero ser. Porque, novamente, em casa, ela não é levada a sério quando ela fala sobre mercado de trabalho, quando ela fala sobre carreira profissional, porque, você tem deficiência. Ninguém vai te contratar, independente se você estudar ou não. Então, nós temos uma série de entrevistas que nós fazemos, alguns formulários que esse profissional preenche, e com base nesses dados, com base nessas análises desses dados, a gente ajuda esse profissional a entender quais são os gaps que dificultam ele a buscar, a entender quais os seus próximos passos, né? Ou seja, poxa, você está preocupado com o que você vai fazer no futuro, mas você não sabe o que você quer para agora, por exemplo. Então, nós atendemos nesses dois formatos, profissionais e empresas. E atendemos um terceiro formato, que são profissionais com deficiência que já estão no mercado, que já estão trabalhando, mas que tem dificuldade de, poxa, como que eu faço para adaptar o meu processo de trabalho? Eu estou com muita dificuldade para ler um documento, estou com muita dificuldade para fazer tal processo. Nós entramos fazendo uma análise do dia a dia de trabalho desse profissional, entendendo qual a realidade desse profissional. Depois nós entregamos um relatório para a empresa, dizendo, olha, ele está com dificuldade aqui, 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 e nós oferecemos possíveis soluções. Olha, a gente pode adaptar assim, adaptar daquele jeito, a gente pode mudar esse processo para fazer de tal outra forma, para tentar adaptar de fato o dia a dia desse profissional para sim ele ter autonomia e sim ele ter inclusão de forma legítima dentro do trabalho. Então, são os principais papéis, eu diria assim, da Equalizar no momento. Novamente, olhando tanto as experiências pessoais enquanto pessoa com deficiência, quanto estando do outro lado, já tendo contratado, já tendo recrutado, sabendo todas as dores do RH, a gente consegue atender essas duas demandas. Bem legal, bem legal mesmo, de ver o quanto isso é necessário, né? Quem sabe, né? Se tivesse tido um Equalizar na sua época, você tinha passado tantos perrengues, né? Demais, cara. E é isso que eu falo sempre para as empresas. Logicamente que não querendo vender a Equalizar. E tem uma outra coisa, eu vou trazer uma polêmica aqui também. Vai, vamos lá, já que já estamos falando. Vamos polemizar? Exato, já que hoje estamos polêmicos, vamos polemizar. Tem uma coisa que acontece que me incomoda muito dentro do ambiente corporativo, que é, nós somos a favor da inclusão, mas nós nunca damos protagonismo. Então, ao invés de eu contratar uma consultoria que seja feita por uma pessoa com deficiência, eu vou contratar uma consultoria que não tem nenhuma pessoa com deficiência para falar de deficiência. Olha que legal, né? Eu sempre faço a analogia da autoescola. Poxa, você tem um filho, seu filho fez 18 anos, você vai pagar a autoescola para ele. Você vai contratar uma autoescola onde o motorista não tem carteira de motorista? Então, assim, não estou invalidando consultorias onde não tem pessoas com deficiência, ou que o dono não tem deficiência. Acho que às vezes tudo bem o dono não ter deficiência, ele identificou que aqui tem um gap no mercado e ele quer atender esse gap. Agora, a consultoria já tem uma equipe grande com várias pessoas e não tem um profissional com deficiência dentro do time e quer ensinar outras empresas a incluírem, saca? Tipo, é estranho. É o famoso lema lá, americano, né? O nada sobre nós sem nós. Exato, cara, exato. E é aquilo que eu falo, quem melhor que o William para dizer sobre os desafios de uma pessoa cega, entendeu? Agora, eu vou pegar uma pessoa vidente para falar sobre os desafios de uma pessoa cega? Né? Então, assim, Jonathan, você está falando sobre lugar de fala, não começa a politizar. Não, eu não estou politizando. O que eu estou querendo dizer é que, veja, eu sou empresa. Eu contrato uma consultoria porque eu quero incluir de verdade os profissionais com deficiência dentro da minha empresa, só que a consultoria não inclui dentro da empresa dela. Então, assim, como que eu vou ensinar algo que eu não faço? É técnico.
não é sobre lugar de fala, é técnico. Como que eu vou ensinar alguém a dirigir, sendo que eu não tenho carteira de motorista? Como que eu vou ensinar alguém a incluir, sendo que eu não tenho deficiência? Ou seja, eu não sei o que é ser excluído por deficiência, eu não sei o que é as pessoas acharem que eu sou incompetente só porque eu tenho uma deficiência, e além disso, eu não tenho ninguém no meu time que tenha deficiência. Então, como que eu vou ensinar essa pessoa a incluir? Lendo? Mas ler por ler, todo mundo lê. Aí vai ser o que ela deduz que seja um PCD e não o que é um PCD de fato. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Ano passado, eu estive num evento de RH em Florianópolis, evento gigantesco. A pessoa que estava responsável por organizar a parte de inclusão é uma pessoa sem deficiência. Até aí tudo bem. Novamente, eu senti alguns desafios, algumas dificuldades com relação à inclusão. E quando eu chamei essa pessoa para conversar, eu falei, pessoa, queria falar um pouquinho com você sobre quais foram os meus sentimentos sobre inclusão aqui no evento. Ela deu um tapinha no ombro do tipo, agora eu não posso, em outro momento a gente conversa, e nunca mais me perguntou sobre. Ou seja, quem precisava de acessibilidade, quem sentiu falta de acessibilidade, não pôde falar o que faltou no tocante à acessibilidade. Você entende a gravidade da parada? Igual também já tive uma convidada aqui, a Ludmila Galvão, ela é desenvolvedora de jogos com acessibilidade para surdos, e ela também é professora, né? Ela ensina programação de jogos para surdos. E quando eu convidei ela assim pro podcast, ela aceitou e falou que achou muito interessante, ficou honrada por ter sido a primeira vez em que ela foi convidada por um deficiente para falar uma coisa sobre deficiência, que embora ela não seja surda, né, mas por ela ensinar surdo, mas sempre que ela vai palestrar sobre esse assunto, é gente sem deficiência que chama ela para dar essa palestra. Exato, e novamente, a questão não é, o problema aqui não é você não ter deficiência e falar da causa, né, muito pelo contrário, fale, brigue, lute, quanto mais pessoas brigando pela causa, melhor. A minha questão aqui é mais técnica, de como que eu vou ensinar a fazer uma coisa que nem eu faço? Sim. É muito sobre aquele ditado do faço o que eu digo e não faço o que eu faço. É como eu falei, né? Tem aquele famoso lema, né? O nada sobre nós, sem nós. Exato. Quem melhor para falar, por exemplo, sobre a deficiência visual do que a gente? Igual no nosso caso. Eu não me atrevo a ficar dando muitos pitacos ou falando sobre outras deficiências, sobre surdez, o autismo, monocular, porque não é a minha realidade. Então tudo que eu falo é da minha vivência como cego, né? E deixo que os outros falem da vivência deles. Exatamente. E é sobre dar protagonismo, se em algum momento eu vou falar sobre uma deficiência que não é a minha, eu vou procurar uma pessoa que... Porque também é aquilo, né? Não é porque o cara é cego que o cara é especialista em inclusão. Vamos lá também. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas vou procurar uma pessoa... Poxa, uma empresa me chamou para atender um profissional cadeirante. Eu não sou cadeirante. Eu vou procurar uma outra pessoa que possa me auxiliar. Eu tenho a vivência técnica da inclusão, eu tenho as stacks técnicas da inclusão, mas eu não tenho a vivência. Então eu vou fazer a minha análise técnica, mas eu vou pedir ajuda de uma pessoa que use cadeira de rodas para ela também me trazer a perspectiva dela. Porque é de fato dar o protagonismo, né? Que nem chamar uma pessoa sem deficiência para palestrar sobre deficiência. Cara, peraí. É que nem querer chamar um homem para palestrar sobre machismo. Como assim, amigão? Você comete machismo, você não é vítima dele. Né? Então, assim, são coisas que não conversam. Né? Que nem chamar um ateu para pregar a palavra de Deus. A coisa não conversa, entendeu? E aí é por isso também que, embora que a maioria dos meus convidados sejam deficientes visuais por ser o público quem eu tenho maior contato, sempre que possível eu consigo alguém, eu tento trazer gente de outras deficiências aqui. Eu já trouxe cadeirantes aqui para falar sobre a luta deles, e isso foi importante para ajudar eu a quebrar os meus capacitismos, porque sim, eu também tenho os meus capacitismos, eu reclamo muito quando as pessoas têm o capacitismo pelo fato de eu ser cego, mas eu cometo capacitismo sobre outras deficiências. Eu também fico nessa... Como fulano com essa deficiência consegue fazer tal coisa? Não, isso é impossível. E aí conversar com pessoas de outras deficiências me ajuda a quebrar esses capacitismos também.
Com certeza, até porque você apenas reproduz discursos já criados pela sociedade. Então, é normal, todos nós passamos por isso, todos nós temos esses momentos e precisamos passar pelo processo de desconstrução para parar, para evoluir, né? O ser humano, ele está em constante evolução o tempo todo. Então, é que nem eu sempre falo, eu não gosto de me colocar como especialista em inclusão e diversidade, apesar de que outras pessoas sempre me colocam nessa cadeira, mas eu não gosto de me colocar nessa cadeira porque na minha percepção, poxa, eu conheço as deficiências que eu conheço hoje. Se amanhã eu conhecer uma pessoa com uma deficiência completamente diferente daquilo que eu estou habituado, vai ser algo completamente novo para mim. É claro que quando a gente fala sobre especialista dentro do mundo corporativo, não é necessariamente sobre saber tudo a respeito daquele tema, mas é sobre ter profundidade, sobre ser dono daquele projeto, sobre ser dono daquela cadeira, daquela pauta e trabalhar com ela há anos, né? Veja, trabalho com inclusão há mais de 5 anos. Então, tanto ministrando palestras, consultorias, treinamentos, então é evidente que eu tenho um letramento, é evidente que eu tenho um domínio do tema que talvez você não tenha, que talvez outras pessoas com deficiência também não tenham, e é aquilo que a gente fala, né? Eu sempre bato na tecla, nem toda pessoa com deficiência é especialista em inclusão, tal qual nem toda pessoa preta é especialista em racismo. Inclusive, muitas pessoas pretas são racistas. Muitas pessoas gays são homofóbicas, muitas pessoas com deficiência são capacitistas, porque nós somos induzidos a replicar discursos que nós estamos habituados a ouvir lá em casa, a ouvir lá na roda de amigos, a ouvir lá no trabalho. Então, todas as pessoas em algum momento ou passaram ou irão passar por um letramento. Se hoje eu sei o que eu sei, se eu falo sobre o que eu falo, é porque em algum momento eu aprendi com outras pessoas. Tem um cara, inclusive, que eu acho sensacional e que, cara, seria muito legal se você conseguisse trazê-lo aqui, que inclusive é um cara que eu também gostaria de trazer para o meu podcast, se um dia eu voltar a fazê-lo, que é o Guilherme Bara. Ele é incrível. O Guilherme, ele é cego, ele é consultor em inclusão também. Poderia não indicá-lo, porque acabaria sendo uma concorrência, mas eu acredito que no mundo da inclusão não exista concorrência, cara. Acho que todo mundo tá unido num propósito maior. E, cara, ele é um cara que tem um letramento sensacional, ele é um cara que tem pautas incríveis, assim, o discurso dele, a forma dele falar é absurda, né? E ele tem muitas histórias, ele é mais velho que eu, ele tem muito mais tempo de mundo corporativo, evidentemente, e, cara, ele tem muitas histórias sensacionais, assim como nós falávamos aqui em off, a Isa Meirelles, uma pessoa incrível também, a Isa é baixa visão, se não me engano a Isa tem glaucoma, a Isa trabalha no Facebook Brasil, é uma menina fantástica que, cara, poxa, tem muito conteúdo massa, para quem tem LinkedIn aí e quiser seguir a Isa também é fantástico. Tem o Lucas da Google, que eu tenho algumas ressalvas com o Lucas da Google, eu acho que ele podia bater mais na tecla da inclusão, ocupando a cadeira que ele ocupa, ocupando o cargo que ele ocupa dentro da empresa que ele ocupa, mas de qualquer forma o Lucas também é um cara fantástico para acompanhar, um cara extremamente técnico, extremamente competente naquilo que ele faz. Mas nem todas as pessoas com deficiência são especialistas. Nem toda mulher é especialista na causa feminista. Muitas delas, inclusive, não sabem nem do que de fato se trata o tema. Ah, Jonathan, e elas estão erradas? A questão não é estar errado ou não estar errado. A questão é, algumas pessoas passaram pelo letramento e outras pessoas não passaram ainda pelo letramento. Cara, quando a gente começou a ter contato, né, a conversar, você estava pensando em entrar na área da tecnologia e tudo mais. E agora tá com a Equalizar aí, que eu desejo muito sucesso, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo. Amém. Já tá dando, né? Amém. Mas você ainda pretende, assim, nem como um simpatizante, um hobby, estudar tecnologia? Ah, cara, acho que essa galera da tecnologia é tudo louca, eu quero distância deles. Não, mentira, sim, é um projeto, sim, não pretendo desistir, nem, inclusive eu faço faculdade de engenharia de software e não pretendo desistir nem da faculdade, nem
da área de tecnologia. Talvez em outra frente. A gente já conversou muito, em particular, sobre isso, né, de que a tecnologia é um mundo totalmente à parte e existem 1 milhão de possibilidades de ingressar dentro da área, né? Então, talvez eu apenas parta para um outro lugar. Ao invés de eu ser desenvolvedor, talvez eu parta para um outro lugar. Talvez eu foque em consultoria de acessibilidade técnica, sabe? Talvez eu foque em desenvolvimento já acessível. Enfim, eu realmente ainda não tenho essa resposta no sentido de o que exatamente eu vou fazer, mas nada impede também de fazer em paralelo. Ser um desenvolvedor e ter a Equalizar em paralelo. É lógico Sim. que se a Equalizar der muito certo, queira Deus que dê, se a Equalizar der muito certo a ponto dela começar a pagar as contas, dela começar enfim, a de fato crescer, até alguns contratos bacanas, evidentemente eu vou botar a programação como um segundo plano e vou focar na Equalizar. Mas eu vou te dizer que, cara, independentemente disso, a programação ou o mundo da tecnologia, ele já tem sido muito útil, mesmo sem necessariamente atuar com tecnologia, né? Por exemplo, o site da Equalizar eu que desenvolvi. Não desenvolvi com código, obviamente, foi um site low coding. Eu usei bastante inteligência artificial para construir ele, mas a manutenção, ela se dá, às vezes, através de uma edição de um código, às vezes, quebrou alguma coisa. Putz, às vezes cara, uma chave que você esqueceu, às vezes é um ponto e vírgula que você não colocou naquela droga que quebrou, sabe? E estar estudando o tema, cara, me ajudou absurdamente a montar um site fluido, um site bacana, a fazer esse site ser, né, bem amarradinho, bem preparado, várias outras coisas, né? Eu desenvolvi uma ferramentinha para análise de SSI de LinkedIn. SSI é tipo uma pontuação social que o próprio LinkedIn fornece para cada pessoa que tem conta lá. Como se fosse um Ads do Google, mas do próprio LinkedIn. E eu desenvolvi uma ferramenta por conta, essa foi código mesmo, né? Escrevi por conta, uma ferramentinha web, cara, bastante simples até, HTML, CSS e JavaScript básico, mas onde eu jogo o currículo da pessoa, ou melhor, eu jogo os dados do SSI da pessoa nessa ferramenta, ele me dá a pontuação, ele me dá os riscos, ele me dá os acertos. Então, assim, de forma geral, a tecnologia ela sempre vai ser útil, cara, mesmo que você não trabalhe necessariamente na área, né? Então, sigo sim nesse lugar. E, cara, eu tô muito na vibe, eu saí, assim, acho que em algum momento todo mundo passa por esse processo de amadurecimento, e eu saí daquele momento de, não, eu quero trabalhar com tecnologia porque eu sou apaixonado por tecnologia. Eu quero trabalhar com inclusão porque eu sou apaixonado por inclusão. Não. Eu entendi hoje o quê? Eu entendi que eu sou apaixonado pela minha família, que sou eu, a minha esposa e minhas 2 doguinhas. Eu entendi que o que eu quero, o que eu sou apaixonado é trazer conforto pra gente, pra nossa vida, pra nossa casa, contas. pagar as contas, exatamente. Então, cara, se Equalizar me proporcionar conforto de vida e pagar minhas contas, Equalizar vai ser o foco. Se programação proporcionar conforto de vida e pagar as contas, evidentemente, Equalizar vai cair para segundo plano e programação vai ser o foco. É natural. Lógico, agora olhando na visão de empresário, eu estou me dedicando, estou fazendo de tudo para Equalizar dar certo. Afinal, ninguém faz uma empresa para ela não dar certo, né? Não faz sentido. Documentação, tirar CNPJ, tem que pagar a CNPJ mensalmente, tem que pagar hospedagem de site mensalmente. Então, assim, evidentemente que você não faz uma empresa para ela dar errado. Mas é muito sobre isso, cara. É sobre conforto, sobre qualidade de vida e prosperidade mesmo. Pagando as contas, eu programo até em Java. Mas é Então, isso, cara. já fica até feito aqui também o convite para você voltar uma outra vez, compartilhar aí sua experiência na faculdade, o que você está achando do curso, até a gente falar um pouco mais sobre a tecnologia, porque afinal de contas,
papo não vai faltar, né? Nunca então, falta, né? você volta aí para umas parte 2, parte 3, parte 4. Cara, só chamar e novamente, e, como eu falei, se eu voltar com o meu projeto, certamente que você vai ser um dos convidados para a gente trocar uma ideia também, porque esses papos eles são muito bacanas, são muito ricos e interessantes. Desde já, eu te agradeço imensamente pela oportunidade em abrir esse espaço para a gente trocar essa ideia. Eu gosto muito de bater esse papo sempre. Agradeço também todo mundo que ficou aqui até o final. Convido-os também, se o Will assim me permitir, convido-os a me seguir, a seguir tanto o meu projeto pessoal, que é o Baixa e a Sua Visão, tudo junto, sem acento, tanto seguir a Equalizar, que é Equalizar Inclusão, tudo junto, com Z no Equalizar. Equalizar Inclusão, tudo junto. Depois, se você quiser, eu posso te mandar os arrobas no WhatsApp, o link do site, tudo certinho, se você quiser colocar aí na descrição também. Sim. Manda sim. Sintam-se à vontade e obrigado novamente, cara. Agradeço. Foi um papo bem legal. O tempo aqui voou, né? A gente sabe, assim, Demais. quando o papo é bom, quando o tempo passa rápido e a gente vê que ainda tem coisa a se falar. Mas obrigado mesmo, foi uma honra. E é isso, gente. Só reforçando, como o John falou, vão lá, sigam o trabalho dele. Vamos prestigiar, que é isso também uma outra coisa que eu percebo aqui na desunião do mundo cegal. Os cegos não gostam muito de prestigiar o trabalho de outros cegos, gostam de reclamar de coisas que não são acessíveis, mas na hora de consumir o conteúdo, é o conteúdo inacessível que eles vão consumir. Sim. Só para continuar lá reclamando. Gostam de reclamar que a empresa não contrata, mas na hora de fazer uma conversa para adequar currículo, adequar LinkedIn, a galera foge. Aí vai ver com o vidente, aí não quer também prestigiar o trabalho do cego, aí fica difícil. Pior que cara, é triste, mas é a realidade. Mas é isso, vamos prestigiar, compartilhar. Às vezes você não precisa, mas pode conhecer alguém que precisa, então vamos compartilhar aí, fazer tudo isso chegar mais longe. E se você assistiu, né, o podcast até aqui, deixa o seu like, você sabe que o YouTube funciona assim, né? Através do seu like, que ele sabe que você gosta desse conteúdo e vai te recomendar mais conteúdos assim e parar de recomendar conteúdo que você não quer lá na sua timeline, no seu feed, né? Então, deixa o seu like. E o seu like também ajuda eu perceber que você gosta desse tipo de conteúdo e vai me motivar a produzir mais, né? Compartilha também esse episódio, seja você deficiente ou não, vamos compartilhar e ajudar. Vamos ajudar a informação a chegar mais longe. Engajar. Comenta aí se você quer, o John aqui mais vezes, mas como eu sempre brinco, você querendo ou não, eu vou trazer mesmo assim, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. E deixa aí sugestões também de temas para serem abordados, sugestão de convidados. Não é certeza que eu vá conseguir trazer o convidado, porque pode ser um convidado inacessível, alguém que não curte participar de podcast, ou que não é tão fácil de entrar em contato. Mas deixa aí sugestão que eu prometo ir atrás, tentar fazer o contato e quem sabe, né? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho para você ser avisado, né, quando tiver conteúdo novo. Caso seja inscrito antigo, só confere se a sua inscrição ainda está ativa, porque o YouTube tem mania de às vezes remover a inscrição do pessoal. Confere aí os demais episódios. Conversei aqui com muita gente bacana como o John, tenho certeza que você vai gostar. Então tem muito episódio aí para você maratonar, assistir enquanto tá fazendo alguma coisa, cozinhando, lavando louça, lavando a roupa, indo pro trabalho, indo pra faculdade. Tem episódio aí para garantir a ida e a volta nas suas viagens. E confere os demais conteúdos também aqui, né? Além do podcast, eu tenho os conteúdos da Escuta o podcast tomando banho. Imagina que coisa boa, você tomando banho com a voz do Will de fundo. Né? Pô, legal. Te convido a ter essa experiência. Depois você comenta aqui embaixo como é que foi essa experiência pra gente. Pode ser agradável, quem sabe? Ou não, né? Não vou fazer eu a experiência porque eu dei a ideia. Alguém faz a experiência aí. E confira aí os demais conteúdos, né, também da área da programação, né? Eu tenho aqui os meus vídeos de programação onde eu compartilho um pouco que eu vou aprendendo, seja nos estudos pessoais, na faculdade, né? Compartilhar aí de forma acessível, que eu vi a carência desses tipos de conteúdos na internet e resolvi aí compartilhar. E mesmo que você
não tenha deficiência, tenho certeza que o conteúdo pode te ajudar, né? Você vai estranhar no começo aquele leitor de tela no fundo, mas dê uma chance e com o tempo você começa a ignorar ele e vai ver que o conteúdo vai ser bem útil. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau.